Imagine um universo onde as estrelas não são apenas pontos brilhantes no céu, mas verdadeiros mistérios cósmicos com características tão únicas que desafiam nossa compreensão. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar algumas das estrelas mais estranhas já descobertas pelos astrônomos. Começando pelas violentas e massivas Wolf-Rayet, conhecidas por seus ventos estelares devastadores, passando pela enigmática Vega, uma das estrelas mais brilhantes e próximas da Terra, até a intrigante Maia Camelopardalis, uma estrela binária que está em processo de fusão. Se você gosta desse tipo de material, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações. Agora, prepare-se para descobrir os segredos e as peculiaridades dessas e de outras estrelas, que provam que o universo é um lugar cheio de surpresas e maravilhas. As estrelas Wolf-Rayet são verdadeiros monstros cósmicos, conhecidas por serem algumas das estrelas mais massivas e violentas do universo. Nomeadas para homenagear os astrônomos franceses Charles Wolf e Georges Rayet, que as descobriram no século XIX, essas estrelas são caracterizadas por seus ventos estelares incrivelmente intensos, que podem atingir velocidades de até 3.000 km por segundo. Esses ventos são tão poderosos que conseguem ejetar grandes quantidades de massa estelar para o espaço, criando envoltórios de gás e poeira ao redor da estrela. Essa perda de massa é tão extrema que as Wolf-Rayet podem perder o equivalente a uma massa solar em apenas alguns milhares de anos, um processo que as aproxima rapidamente do seu destino final como supernova. Essas estrelas são extremamente quentes, com temperaturas superficiais que podem superar os 200.000 graus, tornando-as muito mais quentes que o nosso Sol. Além disso, sua luminosidade é milhares de vezes maior do que a de estrelas comuns. As Wolf-Rayet são precursoras de eventos cósmicos catastróficos. Quando chegam ao final de suas vidas, elas frequentemente explodem como supernovas e, em casos ainda mais extremos, podem dar origem a explosões de raios gama, que são algumas das explosões mais energéticas do universo. A intensidade e a raridade das Wolf-Rayet as tornam objetos de grande interesse para os astrônomos. Elas nos ajudam a entender a evolução das estrelas massivas e os processos que moldam as galáxias ao longo do tempo. Essas estrelas são um lembrete impressionante da violência e do dinamismo que permeiam o cosmos. Vega, a quinta estrela mais brilhante do céu noturno, é um verdadeiro ícone astronômico. Situada a apenas 25 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lira, Vega é uma das estrelas mais estudadas e conhecidas pelos astrônomos. O brilho intenso de Vega é apenas o começo de suas peculiaridades. Vega é uma estrela de tipo espectral, o que significa que ela é muito mais quente e massiva do que o nosso Sol. Com uma temperatura superficial de cerca de 9.600 graus, Vega brilha com um azul esbranquiçado característico e tem uma luminosidade cerca de 40 vezes maior do que a do Sol. Mas o que realmente torna Vega intrigante são suas características físicas e o papel que desempenhou na história da astronomia. Uma das peculiaridades mais notáveis de Vega é sua rotação extremamente rápida. Ela gira tão rapidamente que seu diâmetro equatorial é cerca de 20% maior que o seu diâmetro polar, resultando em uma forma oblata. Essa rotação rápida também cria uma distribuição desigual de temperatura na superfície de Vega, com os polos sendo significativamente mais quentes que o Equador. Além disso, Vega é conhecida por ser a primeira estrela, além do Sol, a ser fotografada, e também foi a estrela pela qual a escala de magnitude aparente foi calibrada, tornando-se um ponto de referência para medir o brilho de outras estrelas. Outro aspecto fascinante de Vega é a presença de um disco circunestelar de poeira ao seu redor, possivelmente indicando a formação de planetas ou a presença de asteroides. Esse disco de poeira é semelhante ao que se acredita ter existido em torno do jovem Sol, sugerindo que Vega pode estar em um estágio evolutivo em que sistemas planetários estão se formando. Vega não é apenas uma estrela brilhante e próxima da Terra. Ela é um objeto de estudo fundamental que continua a nos fornecer insights valiosos sobre a física estelar e a formação de sistemas planetários. No coração da nossa galáxia, a Via Láctea, reside um colosso invisível, o buraco negro supermassivo conhecido como Sagitários A Estrela.
Este enigmático buraco negro tem uma massa estimada em cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol e exerce uma influência gravitacional colossal sobre os objetos próximos. Entre esses objetos, algumas estrelas têm órbitas tão próximas que desafiam os limites da física. Essas estrelas, conhecidas como estrelas S, orbitam o buraco negro com trajetórias altamente elípticas. Um dos exemplos mais notáveis é a estrela S2, que realiza uma órbita extremamente excêntrica ao redor do buraco negro. A estrela S2 tem uma órbita de aproximadamente 16 anos e se aproxima a apenas 17 horas-luz do buraco negro durante o ponto mais próximo de sua trajetória, conhecido como periastro. As órbitas dessas estrelas são fascinantes não apenas por sua proximidade com o buraco negro, mas também pelo que podem nos ensinar sobre a física extrema. A presença de estrelas como S2 permite que os astrônomos testem as previsões da relatividade geral de Einstein em um ambiente de gravidade intensa. Observando como essas estrelas se comportam e como suas órbitas são afetadas pela gravidade do buraco negro, os cientistas podem confirmar teorias sobre a curvatura do espaço-tempo e a natureza dos buracos negros. Mare Camelopardalis é um sistema estelar binário localizado no aglomerado aberto Alicante, na constelação Camelopardalis. É um dos sistemas estelares binários mais massivos conhecidos e um dos principais candidatos para uma fusão estelar massiva. O sistema consiste em duas estrelas azuis quentes do tipo O, com um componente tendo 32 massas solares e o outro 38. Acredita-se que as estrelas irão se fundir, o que irá gerar uma nova e massiva estrela. O estudo de Mare Camelopardalis é crucial para os astrônomos que buscam compreender os processos dinâmicos em sistemas binários e como esses sistemas podem se transformar ao longo do tempo. As anãs marrons são objetos astronômicos que se encontram em um intrigante limiar entre estrelas e planetas. Descobertas pela primeira vez em 63, mas identificadas como uma classe distinta de objetos estelares apenas na década de 90, as anãs marrons são fascinantes porque possuem características tanto de estrelas quanto de planetas gigantes. Ao contrário das estrelas, as anãs marrons não possuem massa suficiente para iniciar a fusão nuclear de hidrogênio em seus núcleos, o processo que mantém as estrelas brilhando. Para se tornar uma estrela precisa ter pelo menos 0,08 vezes a massa do Sol. As anãs marrons têm massas que variam de aproximadamente 13 a 80 vezes a massa de Júpiter, o que é insuficiente para que ocorram as reações nucleares que definem as estrelas. Esses objetos possuem uma temperatura e brilho intermediários entre estrelas e planetas. Inicialmente, quando se formam, as anãs marrons são bastante quentes, mas ao longo do tempo elas esfriam e perdem brilho. Elas emitem a maior parte de sua radiação na forma de infravermelho, tornando-as bastante difíceis de observar com telescópios ópticos comuns. Contudo, telescópios especializados em infravermelho têm sido fundamentais para detectar e estudar essas estrelas falhadas. Embora não realizem a fusão de hidrogênio, algumas anãs marrons podem ocasionalmente iniciar a fusão de deutério, um isótopo do hidrogênio, em seus núcleos, mas essa fusão não é suficiente para sustentá-las como estrelas. A maioria das anãs marrons exibe uma estrutura atmosférica complexa, com camadas de nuvens e variações de temperatura que podem se assemelhar a planetas gigantes gasosos do Sistema Solar. O estudo das anãs marrons é crucial para entender a formação estelar e planetária. Elas preenchem uma lacuna importante na escala de massas e ajudam a fornecer uma visão mais completa dos processos que ocorrem em uma ampla gama de corpos celestes. Além disso, essas estrelas falhadas podem conter pistas sobre a formação de planetas e a dinâmica dos sistemas planetários. As anãs brancas são o estágio final da vida de estrelas de massa intermediária, como o nosso Sol. Após esgotarem seu combustível nuclear, essas estrelas se tornam instáveis e expulsam suas camadas externas, deixando para trás um núcleo denso e quente. Este núcleo remanescente é a anã branca, com uma massa tipicamente entre 0,5 e 1,4 vezes a massa do Sol. As anãs brancas são incrivelmente compactas. Apesar de serem pequenas, com diâmetros que podem variar de aproximadamente 7 a 14 mil quilômetros, elas contêm uma massa comparável à do Sol,
o que resulta em uma densidade extrema. As anãs brancas não realizam fusão nuclear, mas são extremamente quentes quando formadas, com temperaturas superficiais que podem exceder 100.000 graus. Com o tempo, elas esfriam gradualmente e perdem seu brilho. O processo de esfriamento pode levar bilhões de anos, e em última análise, as anãs brancas se tornam objetos muito mais frios e menos luminosos. As anãs negras representam um estágio teórico futuro para as anãs brancas. Quando uma anã branca esfriar completamente e se tornar fria e escura, ela se transforma em uma anã negra. No entanto, o conceito de anã negra é hipotético, pois o universo ainda não é antigo o suficiente para que qualquer anã branca tenha atingido esse estágio. O processo de transformação em anã negra envolve uma longa e gradual perda de calor e luminosidade. Eventualmente, uma anã negra seria uma esfera fria e escura de matéria estelar degenerada, sem a emissão de luz visível. Como essas estrelas esfriam lentamente, elas se tornam praticamente invisíveis, e sua detecção é extremamente desafiadora. O tempo necessário para que uma anã branca se transforme em uma anã negra pode ultrapassar o tempo de vida atual do universo, estimado em cerca de 13,8 bilhões de anos. Portanto, como falamos, a existência de anãs negras é mais teórica do que observacional, baseada em modelos da evolução estelar e física das estrelas degeneradas. A estrela mais massiva, conhecida como R136A1, com uma massa estimada em mais de 200 vezes a massa do nosso Sol, essa estrela colossal está localizada a aproximadamente 165.000 anos-luz da Terra, na Grande Nuvem de Magalhães. Durante seu nascimento, sua massa era ainda maior, estimada em 320 vezes a massa solar. Comparada ao Sol, a R136A1 é cerca de 35,4 vezes maior e, pasmem, 8,7 milhões de vezes mais luminosa. Para colocar isso em perspectiva, imagine um objeto que brilha com a intensidade de 8,7 milhões de sóis. Essa luminosidade extrema é resultado das condições extremas no núcleo da R136A1, onde fusões nucleares ocorrem em um ritmo furioso. No entanto, tamanha massa também significa que essa estrela tem um destino cataclísmico. Acredita-se que, dentro de alguns milhões de anos, a R136A1 explodirá como uma supernova ou até mesmo uma hipernova, possivelmente formando um buraco negro. Imagine um objeto tão denso que uma colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Agora, pense em uma estrela que pode girar centenas de vezes por segundo e emitir raios de energia capazes de obliterar qualquer coisa em seu caminho. Essas são as estrelas de nêutrons, os remanescentes supercompactos de estrelas massivas que explodiram em supernovas. Entre essas estrelas de nêutrons, existem dois tipos particularmente fascinantes e perigosos: os pulsares e os magnetars. Neste vídeo, vamos explorar o mundo extremo desses objetos cósmicos. Vamos descobrir como os pulsares, com sua rotação frenética e feixes de radiação, servem como faróis no espaço, e como os magnetars, com seus campos magnéticos avassaladores, são capazes de liberar energias inimagináveis em explosões cósmicas. Prepare-se para uma jornada pelo universo das estrelas mais devastadoras que conhecemos, onde a física atinge seus limites e os mistérios do cosmos se revelam de maneiras surpreendentes. As estrelas de nêutrons são formadas durante um dos eventos mais violentos e impressionantes do universo, a explosão de uma supernova. Esse processo começa com a vida de uma estrela massiva, pelo menos 8 vezes mais massiva que o nosso Sol. Durante a maior parte de sua vida, essa estrela mantém um equilíbrio delicado entre a pressão da fusão nuclear em seu núcleo, que empurra para fora, e a força da gravidade que puxa para dentro. À medida que a estrela consome seu combustível nuclear, ela começa a fundir elementos cada vez mais pesados, passando do hidrogênio para o hélio, carbono, oxigênio e assim por diante, até formar um núcleo de ferro. O ferro, no entanto, não pode ser fundido em elementos mais pesados sem consumir energia em vez de liberá-la. Quando o núcleo de ferro atinge um certo limite, conhecido como o limite de Chandrasekhar, ele não pode mais suportar a pressão da gravidade. Nesse ponto, o núcleo colapsa em questão de segundos. A pressão e a temperatura no núcleo aumentam dramaticamente,
forçando os prótons e elétrons a se combinarem em nêutrons através de um processo chamado captura eletrônica. Este colapso rápido e violento gera uma onda de choque que propaga para fora, causando a explosão da supernova. Durante essa explosão, as camadas externas da estrela são ejetadas para o espaço, enquanto o núcleo colapsado é comprimido a uma densidade inimaginável, resultando em uma estrela de nêutrons. Este objeto tem uma massa comparável à do Sol, podendo ser até 3 vezes mais massivo. Mas toda essa massa é comprimida em uma esfera com apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia da densidade, uma única colher de chá de matéria de uma estrela de nêutrons pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas na Terra. A gravidade na superfície de uma estrela de nêutrons é extremamente forte, e essa intensa gravidade impede que a estrela colapse ainda mais, mantendo sua estrutura incrivelmente compacta e densa. Estrelas de nêutrons são por si só fascinantes, mas entre elas existem tipos específicos com características únicas e impressionantes. 2 dos tipos mais intrigantes são os pulsares e os magnetars. Pulsares são estrelas de nêutrons altamente magnetizadas que giram rapidamente. Eles foram descobertos pela primeira vez em 67 pela astrônoma Jocelyn Bell Burnell. A rotação rápida dos pulsares, combinada com seus fortes campos magnéticos, gera feixes de radiação eletromagnética, que são emitidos de seus polos magnéticos. À medida que a estrela gira, esses feixes varrem o espaço como o feixe de luz de um farol. Quando um desses feixes de radiação cruza a linha de visão da Terra, ele pode ser detectado como pulsos regulares de radiação, geralmente em ondas de rádio, mas também em luz visível, raios X ou raios gama. A precisão dos pulsos de um pulsar é incrivelmente alta, tornando-os alguns dos relógios naturais mais precisos do universo. Esses pulsos regulares podem ocorrer centenas de vezes por segundo, dependendo da taxa de rotação da estrela de nêutrons. Os magnetars, por outro lado, são um tipo raro de estrela de nêutrons com campos magnéticos extremamente intensos, bilhões de vezes mais fortes do que os de um pulsar típico. Esses campos magnéticos intensos são causados por um processo chamado dínamo magnético, que ocorre logo após a formação da estrela de nêutrons. Os campos magnéticos dos magnetars são tão poderosos que podem distorcer a forma da estrela e afetar o espaço ao seu redor. De tempos em tempos, a tensão acumulada nesses campos magnéticos é liberada em forma de explosões massivas de raios X e raios gama. Essas explosões são conhecidas como surtos de raios gama e podem liberar mais energia em poucos segundos do que o Sol libera em milhares de anos. A principal diferença entre pulsares e magnetars está na força do campo magnético e na frequência das emissões. Pulsares emitem pulsos regulares de radiação devido à sua rotação rápida e campos magnéticos fortes, mas não excepcionalmente fortes como os dos magnetar. Os magnetars, com seus campos magnéticos extremamente intensos, são caracterizados por suas explosões esporádicas e extremamente energéticas de radiação. Enquanto os pulsares são usados frequentemente pelos astrônomos para estudar a física de estrelas de nêutrons e como marcos precisos para mapear o espaço, os magnetars desafiam nossa compreensão dos limites da física com seus campos magnéticos colossais e surtos energéticos. As estrelas de nêutrons não existem apenas como objetos solitários no cosmos. Muitas vezes, elas fazem parte de sistemas binários, orbitando em torno de outras estrelas, que podem ser estrelas comuns, gigantes ou até mesmo outras estrelas de nêutrons. Essas interações em sistemas binários podem levar a alguns dos eventos mais dramáticos e violentos do universo. Quando uma estrela de nêutrons orbita perto de outra estrela, a gravidade extrema da estrela de nêutrons pode puxar material da sua companheira. Este material forma um disco de acreção ao redor da estrela de nêutrons, aquecendo e emitindo grandes quantidades de radiação X. Este processo de acreção pode transformar a estrela de nêutrons em uma fonte brilhante de raios X, conhecida como uma binária de raios X. Além disso, a interação entre 2 estrelas de nêutrons em um sistema binário pode ser ainda mais catastrófica. Quando 2 estrelas de nêutrons estão em uma órbita próxima, elas perdem energia ao longo do tempo através da emissão de ondas gravitacionais.
ondulações no tecido do espaço-tempo previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein. As ondas gravitacionais são geradas quando objetos massivos, como estrelas de nêutrons, aceleram ou mudam de órbita. Em um sistema binário de estrelas de nêutrons, essas ondas gravitacionais carregam energia do sistema, fazendo com que as estrelas espiralem lentamente em direção uma da outra. Quando elas finalmente se colidem, o evento libera uma quantidade colossal de energia, tanto em forma de ondas gravitacionais quanto de radiação eletromagnética. Em 2017, os cientistas detectaram pela primeira vez ondas gravitacionais de uma fusão de estrelas de nêutrons. Esta detecção, feita pelos observatórios LIGO e Virgo, foi um marco na astronomia, pois também foi observada por telescópios em todo o mundo, permitindo um estudo detalhado da colisão. A fusão de estrelas de nêutrons não só confirmou muitas previsões teóricas, mas também forneceu novas informações sobre a formação de elementos pesados, como ouro e platina, que são produzidos em grandes quantidades durante esses eventos. A fusão de estrelas de nêutrons pode resultar na formação de um buraco negro, ou, em alguns casos, de uma estrela de nêutrons ainda mais massiva. Em 2022, foi publicado um artigo no Astrophysical Journal Letters que descreveu uma descoberta revolucionária na astronomia: a estrela de nêutrons mais pesada já observada. Classificada como uma viúva negra, esse objeto ganhou uma quantidade significativa de massa ao devorar grande parte da matéria de uma estrela companheira, presa em um infeliz casamento cósmico. De acordo com os cientistas, essa estrela de nêutrons, que gira a uma taxa impressionante de 700 vezes por segundo, tem uma massa aproximadamente 2,3 vezes maior que a do Sol e está localizada na constelação de Sextans, a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Essa estrela é um tipo altamente magnetizado de estrela de nêutrons conhecida como pulsar, que emite feixes de radiação eletromagnética de seus polos, como já explicamos anteriormente. Quanto mais pesada a estrela de nêutrons, mais denso é o material em seu núcleo. Se essa estrela de nêutrons tivesse uma massa superior a 3 vezes a do Sol, ela colapsaria em um buraco negro, tornando tudo em seu interior inacessível à observação, escondido além do horizonte de eventos. O horizonte de eventos de um buraco negro é o ponto de onde nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A estrela companheira perdeu boa parte de sua massa nesse processo, com o pulsar engolindo quase uma massa solar inteira, mas ainda sem se transformar em um buraco negro. Portanto, o pulsar está provavelmente à beira do colapso, para se tornar o objeto mais extremo do universo. Explorar as estrelas mais estranhas do universo nos oferece uma visão fascinante da diversidade e complexidade do cosmos. Desde as massivas e turbulentas estrelas Wolf-Rayet, que desafiam nossas ideias sobre a vida estelar com seus ventos intensos e explosões violentas, até a brilhante e intrigante Vega, com sua rápida rotação e papel histórico na astronomia, cada uma dessas estrelas revela uma nova faceta da nossa galáxia. Com suas peculiaridades e mistérios, essas estrelas não apenas ampliam nosso entendimento sobre o universo, mas também inspiram um senso de maravilha e curiosidade. O cosmos está repleto de mistérios, e ao explorá-los, continuamos a descobrir mais sobre a grandiosidade e a complexidade do universo que habitamos. Obrigado por acompanhar nossa jornada pelo cosmos das estrelas mais estranhas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos fascinantes sobre o universo. Até a próxima exploração espacial!